Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 28 e hoje nós vamos aprender como fazer integração com uma linguagem servidor e um banco de dados externo também. Para esse exemplo, nós vamos utilizar PHP e MySQL, que são as linguagens mais simples que a gente pode utilizar. Porém, todo o conteúdo que a gente vai utilizar nessa aula, você pode utilizar a mesma lógica de programação e traduzir isso para Java, para .NET, para Ruby, para Python, enfim, para a linguagem que você desejar. O ambiente dessa aula é um pouco diferente do ambiente que nós utilizamos em aulas anteriores. Estou utilizando a versão comunidade do MySQL, que eu fiz o download pelo site lá do próprio MySQL. Como interface cliente do MySQL, eu estou utilizando o próprio Workbench, que é a ideia de minha preferência para trabalhar com MySQL. Como servidor PHP, servidor Apache, eu estou utilizando o Xampp para poder ser o host de todo o código PHP que a gente vai ver aqui. E o banco de dados de exemplo que eu vou utilizar também é um banco de dados distribuído pelo próprio MySQL. Eu sei que o Xampp já vem com o MySQL instalado, porém, caso você esteja utilizando algum outro servidor que não vem com o MySQL, eu deixei o link aí para vocês também, caso precisem fazer o download. Só para mostrar para vocês, aqui no último link que eu mostrei, eu fiz o download desse banco de dados aqui, que é o World Database. Você pode baixar tanto o gzip quanto o zip. Quando você baixar, ele vai extrair um arquivo .sql. O que você vai fazer é abrir a sua IDE favorita, você vai carregar esse arquivo e você vai executar esse arquivo. Ele apenas cria esse banco de dados aqui, que é o banco de dados World, que tem as tabelas de cidade, país e linguagem do país. Se a gente rodar essa query aqui de select from a tabela do país, vem todos os países aqui. Para essa aula, eu fiz um aplicativo, já deixei pronto, que é só para a gente focar nos conceitos que são importantes para a gente aqui nessa aula. Então, é um aplicativo super simples que vai listar o nome dos países. Já fui aqui no Ionic Lab, já criei esse aplicativozinho. Se a gente for ver o código-fonte desse aplicativo, eu tenho aqui um .app, tem um app.js, um controller, tá vazio aqui o meu view. Aqui no app.js tem aqui o módulo do controller, tudo que a gente aprendeu nas aulas passadas. E aqui eu tenho a parte de roteamento também. Então eu tenho um menu, aquele menu hambúrguer. Eu tenho aqui um home, que vai ser uma página em branco. Essa página é a página padrão, que vai abrir quando a gente abrir o aplicativo. Dentro do meu menu, então eu tenho aqui o home, que não tem nada, apenas selecione uma opção do menu. O menu, ele tem algumas opções aqui. Ele tem para voltar para home, abrir a lista, que vai carregar o PHP sem cores, e abrir uma lista de países que tem o cores habilitado. E aqui eu tenho o template de cores habilitado e cores desabilitado. O cores que está desabilitado é apenas uma lista que vai iterar os países que vão ser devolvidos através da chamada JAX que a gente vai fazer. Essa página tem um controller, que é o cores enable e o cores disable. O template do cores disable é exatamente Ctrl+C, Ctrl+V, só mudei aqui o título, tá? Mas faz exatamente a mesma coisa. No nosso controller, nós temos aqui dois controllers. Nós temos o com cores desabilitado, que vai fazer uma chamada JAX. Para fazer uma chamada JAX no Angular, a gente utiliza esse objeto aqui, que é o HTTP. Esse HTTP, eu simplesmente chamo o método GET, que ele vai chamar aqui essa URL. Em caso de sucesso, pega os dados que foram retornados pelo servidor e atribui para o countries, que está aqui, para a variável de países que está no nosso escopo. Se for um erro, dá só um alert também que teve um erro. Para o cores que está habilitado, é Ctrl+C, Ctrl+V do que está aqui embaixo, porém eu apenas modifiquei a URL, que a gente vai ver a diferença. E essa
É uma das questões que muita gente, quando está iniciando, tem essa dúvida, né? Como é que eu faço para poder integrar com Java, com PHP, com .NET? É exatamente a mesma coisa. Eu já estou com o XAMPP rodando. Dentro do meu Makata Docs, eu tenho esse PhoneGap Core Server aqui, que eu tenho aqui 4 arquivos PHP. O primeiro dele, que é o que está sem cores, o que que é? É apenas a lista de países que está aqui hard-coded no meu PHP. Eu apenas faço um retorno encodando para JSON. Tá? Essa é a única coisa que tem. Eu vou então aqui fazer o serve para a gente poder ver como é que funciona. Eu tenho o menuzinho do hambúrguer. Se eu clicar aqui primeiro, vai abrir, não vai dar erro nenhum. Tem esse botão que é para carregar os países, que vai chamar exatamente esse método aqui do Load Countries. Então, se eu clico aqui, ele vai dar um Ajax Failed. Por quê? Vou pegar aqui só para vocês verem também esse PHP. Eu vou colar aqui no meu browser. E vocês estão vendo que está retornando dados. Não era para estar dando esse erro do Ajax Failed. Se a gente abrir as ferramentas de desenvolvedor aqui do Chrome, olha a mensagem que dá aqui pra gente. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Dá essa mensagem do Access Control Allow Origin. Por padrão, o browser ele só deixa a gente fazer chamadas Ajax do servidor para o mesmo servidor. Você não consegue fazer nem a chamada do seu domínio para um subdomínio. Precisa ser sempre a mesma URL. Se eu estou rodando o meu projeto dessa URL aqui, desse link, eu preciso fazer chamadas Ajax para esse domínio aqui também. Poderia ser aqui, por exemplo, obter países.php, mas teria que ser nesse mesmo domínio. Como aqui a gente está utilizando um domínio diferente, aqui é o 000 porta 81. Aqui é o meu localhost, que é o 127.001 porta 80, e tá me retornando aqui. Por isso que o servidor rejeita essa chamada. O que é que a gente precisa fazer? Não precisa mudar nada no nosso projeto do Ionic. O que a gente precisa fazer, na verdade, é habilitar o CORS no nosso servidor. Vocês podem ver como é que habilita o CORS em diferentes linguagens através desse link que é o enablecors.org. Então aqui ele vai ver aqui, por exemplo, se eu clicar na parte de server, eu vou pegar aqui do PHP, mas tem a parte de Java, tem a parte de C#, etc. Então você pode ver como é que faz aqui, até no Express também, para quem vai trabalhar com Node. A gente vai ver um exemplo disso na próxima aula com Node.js. Então, PHP, o que eu tenho que fazer? É muito difícil, eu tenho que adicionar essa linha aqui lá no meu PHP. Então, se eu vim aqui no meu PHP, esse é o PHP sem o CORS habilitado. O PHP com o CORS habilitado, eu tenho apenas essa linha a mais. O resto é exatamente o mesmo código. Se eu voltar aqui no browser e eu chamar, eu vou limpar aqui, e eu chamar o CORS habilitado, ele vai carregar todos os países. E se eu vier aqui de novo, deixa eu pegar desse lado aqui com o Android, do CORS Disable, ele vai fazer a chamada sem o CORS, só que ele não vai conseguir fazer, vai dar essa mesma informação novamente. Então é importante que, se você for fazer chamada no servidor, é importante que você habilite o CORS. Uma coisa que no nosso código é importante, e é uma questão de segurança, independente da linguagem que você vai trabalhar, é esse asterisco aqui. Esse asterisco está dizendo que vai aceitar chamadas de qualquer domínio. Então, qualquer pessoa pode fazer chamada. Geralmente, quando a gente está fazendo o sistema e a gente precisa se comunicar com outro sistema, a gente coloca aqui, de onde que você vai permitir. Eu vou permitir chamadas do loiane.com. Como é um aplicativo mobile, a gente não faz ideia de qual é o domínio, né? Não tem um domínio o aplicativo, a gente precisa liberar para todo mundo. E nesse caso é interessante que
tanto aqui no servidor quanto no nosso aplicativo, a gente tome medidas de segurança também. Então, por exemplo, você autenticar, enfim, existem várias maneiras de fazer isso. Você pode criar um token, você pode validar por sessão, você pode validar de várias maneiras, né? Adicionar um pouco de segurança no seu servidor para que você consiga validar essa chamada. Senão você acaba expondo a sua API para todo mundo e não é o que você quer. Exemplos disso, a gente tem APIs do Facebook, a gente tem YouTube, a gente tem o Twitter. Toda vez que você precisa, se você vai obter essas informações, tá ok, porque eles já habilitam o CORS. Porém, quando você precisa fazer algum tipo de update ou precisa enviar uma informação, por exemplo, para ser postada na página do Facebook através do seu aplicativo, tem todas aquelas questões de você criar um app dentro do Facebook, que aí aquele seu app é que vai ser autorizado a fazer as postagens. Então tem várias maneiras de você fazer essa segurança. Essa então é uma dica que a gente tem aqui. Agora, isso aqui está hard-coded, né? Tá aqui pronto no código, não tá fazendo acesso a banco de dados nenhum. Como é que seria para fazer acesso ao banco de dados? Eu já deixei aqui um PHP pronto também, super simples, que apenas faz um select na base. Então ele vai selecionar a coluna nome da tabela país. E aqui eu só faço uma interação, um loop, e pego apenas essa tabela, eu pego apenas o atributo do nome, que é para a gente ter a saída exatamente assim, somente os países. E esse arquivo de conectar, ele apenas conecta ao SQL. Então esse é o código, em termos de linguagem de programação, esse é o código mais simples que a gente tem para poder fazer isso daqui. Então olha, eu vou vir aqui, deixa eu pegar o get from database e vocês vão ver isso, a diferença agora. Eu vou pegar aqui o que tem o CORS e vou mudar para poder pegar da base, ao invés de pegar hard-coded. Vocês viram aqui que a gente não tem CORS aqui ainda. Eu vou vir aqui e eu vou pedir, deixa eu fazer um refresh. Eu vou pedir para poder carregar. Deu erro porque eu não tenho CORS. Esse get from database não tem CORS. Vou voltar aqui no código fonte, olha. Vou pegar essa linha aqui, que é o de habilitar o CORS. Vou colocar aqui em cima. Vou pedir para fazer essa chamada novamente. Agora sim, eu consigo pegar e tá pegando do banco de dados essas informações. Então, só para vocês verem, uma dica rápida, só para vocês verem a diferença de quando a gente habilita ou não o CORS no servidor e como a gente faz para fazer uma chamada AJAX para um outro domínio com o CORS habilitado ou desabilitado. Para a próxima aula, nós vamos ver um exemplo utilizando Node.js, onde a gente também vai utilizar CORS. Vai ser uma espécie de uma aplicação min, mas nesse caso vai ser um imin, já que vai ser uma aplicação com o Ionic, para a gente ver como utiliza também APIs RESTful nos nossos aplicativos Ionic. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, certificado do curso, é só fazer o cadastro gratuito lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!